Olá! Hoje a gente vai mergulhar no momento super importante da nossa história, a independência do Brasil. E temos um material bem interessante aqui, né? Vem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Exatamente. Isso já indica que teremos uma perspectiva, digamos, espiritual sobre os acontecimentos. Sim, o foco é especificamente no capítulo A Independência. E o livro descreve um cenário de muita agitação, sabe? Especialmente lá no Rio de Janeiro. O povo queria muito a emancipação. Mas o diferencial é que ele também fala de uma atuação do plano espiritual para guiar as coisas, buscando uma transição mais pacífica. Interessante. Então, nossa ideia aqui é explorar como essa mistura de desejo popular e essa suposta orientação espiritual, pelo menos como está descrito no livro, levou à independência. Vamos focar nos eventos que culminaram na proclamação oficial. Isso. Vamos desvendar essa visão específica. Bom, um ponto que o livro destaca logo é o 9 de janeiro de 1822, o famoso Dia do Fico. A gente sabe que Dom Pedro estava meio hesitante, né? Portugal pressionando para ele voltar. Sim, mas aí veio a representação popular, com mais de 8.000 assinaturas. 8.000. É muita gente para a época, né? Muita gente. E aí, segundo essa fonte, ele decide ficar, mas não só pela pressão popular. O texto fala de uma influência, de uma assistência espiritual, dos companheiros de Ismael. Companheiros de Ismael. Essa é a nomenclatura do livro para esses guias espirituais, certo? Exato. E sob essa influência, ele teria dito a frase famosa, né? Para o bem de todos e felicidade geral da nação. O ponto-chave aqui é que o livro considera esse momento, essa desobediência a Lisboa, como a verdadeira proclamação. Quer dizer, politicamente, o fico já seria a ruptura na visão do livro. Isso, um passo decisivo, que não seria só político, mas parte de um plano maior, entende? Entendo. Mas logo depois do fico, a situação no Rio ficou, tipo, explosiva, né? Muito tensa. O livro narra que as tropas leais a Portugal, sob o comando do Jorge de Avilés, ocuparam o Morro do Castelo. Ameaçaram bombardear o Rio. Nossa. E o confronto parecia inevitável. Como essa crise se resolveu, segundo essa perspectiva espiritual? É aí que entra um elemento bem central da narrativa do livro. Ele afirma que foi graças ao que chama de auxílio do alto. Auxílio do alto. Uma intervenção divina ao espiritual? Exatamente. E também pela ação direta de uma entidade chamada Ismael, que o livro apresenta como protetor espiritual do Brasil. Ele teria atuado junto ao Avilés. Diretamente com o comandante português? Sim, segundo a narrativa. E por causa disso, o Avilés teria recuado, retirado as tropas, sem disparar um tiro. É uma explicação bem peculiar, né? Atribuir a resolução pacífica a essa ação espiritual. Sem dúvida. Bom, com Dom Pedro decidido a ficar e a situação no Rio mais calma, o foco mudou para organizar o país, imagino. Isso começa a fase de estruturar o governo. Figuras como José Bonifácio ganham muito destaque. Ele vira ministro do reino. Mas não foi fácil, né? O livro menciona resistências. Sim, a unidade nacional era um desafio. Tinha muita resistência portuguesa, principalmente no norte. O governo até contratou mercenários estrangeiros como o Lord Cochrane. E qual era a preocupação espiritual nesse ponto, segundo o livro? Manter a unidade territorial do Brasil. O texto vê o Brasil como o coração geográfico do mundo. Então, preservar essa integridade era fundamental nesse plano espiritual. Certo. E aí vem a viagem de Dom Pedro para Minas e São Paulo, aconselhada pelo Bonifácio, para tentar consolidar esse apoio, né? Exato. A recepção em São Paulo é descrita como muito boa, muito calorosa. Mas o livro narra algo paralelo acontecendo. Algo no plano espiritual de novo. Uhum. Uma suposta reunião espiritual no antigo colégio dos jesuítas, o colégio de Piratininha, em São Paulo, liderada por esse Ismael. E qual seria o objetivo dessa reunião? Segundo o livro, era para decidir uma data simbólica para marcar a independência oficialmente. Porque para eles, espiritualmente, já estava consolidada desde 1808, com a vinda da família real, e politicamente desde o Fico. Ah, então o 7 de setembro seria uma escolha deliberada nesse plano. Sim.
E nessa reunião, o espírito de Tiradentes teria sido designado para acompanhar Dom Pedro na viagem de volta. Puxa, e isso nos leva direto para o Ipiranga. Dom Pedro, voltando de Santos, recebe as cartas de Portugal. Isso, com mais exigências, mais pressão de Lisboa. E aí, às margens do Ipiranga, vem o famoso grito: independência ou morte. Como o livro interpreta esse momento? Não como algo espontâneo. Não exatamente. A interpretação é que Dom Pedro ali foi um dócil instrumento do emissário invisível, que seria o Tiradentes. Ele estaria cumprindo o que foi decidido naquela reunião espiritual. Então, o 7 de setembro, na visão do livro, foi a data escolhida para marcar o evento por razões espirituais, mesmo que o fico fosse politicamente mais decisivo antes. Exatamente. Seria uma forma de materializar o plano espiritual. Uma data que, segundo o texto, representaria uma adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Entendi. Então, resumindo essa perspectiva específica do livro Brasil, Coração do Mundo, o 7 de setembro é menos o ponto de partida e mais uma formalização simbólica guiada por essa visão espiritual. Isso. A data oficial, nesse contexto, não celebra apenas o ato político em si, mas a concretização de um plano maior. Um marco escolhido para ecoar essa conexão espiritual. É uma leitura bem particular da história. Sem dúvida. E nos deixa pensando, né? Como essa ideia de eventos históricos sendo influenciados ou até guiados por forças espirituais pode dialogar com a forma como a gente entende a formação das nações, seus momentos decisivos. Fica aí a reflexão, uma outra camada para pensar sobre a nossa independência.